Olá, pessoal. Deu start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Da UC de Instalações Elétricas Prediais. Antes da gente iniciar aqui, deixa eu compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E aí depois a gente volta com a nossa programação aí usual. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar nossa tela aqui. Então, pessoal, na última aula, eu até vi que alguns, eu acho que ninguém conseguiu entrar, né? Nem o Gustavo, tem mais outro aluno que de vez em quando ele entra aí e não conseguiu entrar aqui. Eu não sei o problema que deu. O de hoje eu já sei porque eu detectei aqui que eu tinha esquecido de fechar uma outra aula e aí a banda de upload, né? Upstream, downstream, ela deu uma caída aí. Por isso que demorou tanto, Gustavo. Eu apertei lá para você entrar, mas e ele ficou lá carregando, carregando, demorou acho que uns 5 minutos. Então, na última aula, só para reiterar, quem não assistiu a gravação e não pôde acompanhar na semana passada, eu havia esquecido dessa atividade aqui, né, que está listada como atividade 4 aqui, tá? É, e aí foi sobre o orçamento, aí eu até mudei aqui, ó, que a atividade 4 ó, não, isso aqui é a situação, ó, tem essas folhas aqui, ó. E daí o arquivo que tinha era esse, orçamento aluno. Aí eu coloquei esse atualizado por quê? Porque como lá na descrição pede 3 orçamentos, daí eu modifiquei aqui, assim, vocês poderiam fazer. Eu modifiquei porque tem muita gente que ainda não sabe, né? Tem pouco ainda. Excel, eu sei, hoje em dia eu sei mais um pouco, né? Mas sempre eu estudava mais, era o Word e tal, para fazer documento, fazer o PowerPoint, né? Mas o Excel eu sempre deixava de lado, só depois que eu melhorei nele. Então eu já criei logo as 3 colunas aqui, ó, onde você vai pôr o preço unitário e o preço total do orçamento internet, né? O orçamento da loja um de sua escolha aí, e da segunda loja, né? Ou seja, os 3 orçamentos aí. E adicionalmente eu coloquei as quantidades, né? E coloquei também a metragem, que é igual eu falei na aula passada. Antigamente você pegava aqui um escalímetro, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Antigamente você vinha aqui, ó, vai, travou. Ah, agora foi.
Antigamente, por exemplo, ó, você pegava um escalímetro e aqui na própria planta aqui, ó, você via as distâncias, né? A distância, e aí conforme isso aqui é uma régua normal, tá? Aqui desse lado é em centímetro e desse outro lado aqui é em polegada, tá? Que aí dá 2, acho que é 65, se eu não me engano. Mais ou menos, uma polegada aí. Mas é o escalímetro tem, né? Escala 1:40, 1:50. E daí você via a distância linear, considerava o pé direito. Então, para evitar, e seria mais interessante fazer isso presencial, tá? Para evitar essa análise desnecessária hoje, né? Hoje, inclusive, ninguém faz orçamento mais desse jeito, né? Os programas, o Proelétrica, o CADPROGE, né? O Revit elétrico, ele já faz isso para o comprador lá, tá? Então, antigamente, a gente tinha que fazer muita coisa, né? Que era trabalho mesmo maçante. Aí, para evitar isso, eu já deixei o levantamento das quantidades, ó, a metragem, né? A metragem, a cor e as quantidades que vai utilizar lá para a nova instalação lá da casa da Dona Tânia, tá? Vocês podem fazer esse orçamento nesse documento. Eu tinha esquecido dele, tá? E aí, hoje, né, gente ainda se inteirando mais sobre o que que o eletrotécnico ele pode fazer, né, emitir laudos. E daí eu vou pegar um dos exemplos que a gente que eu deixei disponível aí para vocês, ó, deixei eles tanto em PDF, tá, como em Word. O Word para vocês poderem, né, vai que você vai fazer um laudo desse, né, de faixa de servidão, né, para você utilizar até como modelo para você redigir. Tem livros, pessoal, da área técnica aí, né, que não é só para engenheiro, não, é para técnico também, né? É igual eu falei, você pode ser chamado para ser um analista ali naquela situação, né? Igual tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando, é o Conselho Federal dos Técnicos que está falando, ó. Você pode emitir, ó, laudos técnicos referente à rede de distribuição e transmissão de energia elétrica interna ou externa, ou seja, interna por exemplo, lá na casa da Dona Tânia, né? Externa, rede de distribuição de energia, que é o caso que a gente vai analisar hoje, ou de equipamentos de manobra ou proteção. Equipamentos de manobra geralmente é uma chave fusível, uma chave faca, né? Esses equipamentos aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui, ó. Isso daqui é lá da CPFL, tá? Da Companhia Paulista de Força e Luz. Isso aqui é um POP fotográfico. Professor, o que que é isso, POP? É um procedimento, né, operacional, porque você vai fazer um passo a passo. Passo a passo para quê? Igual aqui está falando, ó, que você pode fazer um laudo, ó, ou de equipamentos de manobra, né? A chave fusível, ele é de proteção e manobra, tá? A chave faca, ela é só de manobra. Quando é manobra, é no sentido de ligar e desligar o circuito, tá? E aí por isso que a chave fusível, ela tem um elo fusível, né? Dentro lá de um cartucho. E aí, quando dá o curto-circuito, esse cartucho arrebenta, né? O cartucho não, o elo fusível, ele é como se fosse uma cordinha. Ele arrebenta e aí liberando o cartucho tem uma mola lá, né? Aí ele pega e abre e abre o circuito, ele é automático, tá? Ou de proteção. Então você pode, né, fazer esse laudo falando o que que aconteceu.
Isso daqui foi a CPFL, ela elaborou esse fotográfico para o pessoal lá que dá treinamento apresentar para os futuros eletricistas de rede, né? Na parte teórica, tá? Porque tem a parte teórica e tem a parte prática. Então, geralmente, quando você faz um procedimento desse daqui, ó, você vai separar numa lona quais são os equipamentos que você vai usar. Nesse caso aqui, ó, é uma vara de manobra universal. Universal porque ela tem na ponta uma conexão e você pode colocar qualquer equipamento, inclusive esse daqui, que é o DAC, o dispositivo de abertura em carga, tá? E aí tá mostrando, ó, isso aqui é um conjunto de chave fusível. Ah, professor, então quer dizer que eu posso armar e desarmar, inclusive? Pode, viu? É, Só que aí você precisa de um treinamento, né? Vamos dizer assim, um treinamento a mais, né? Eu sei que você está fazendo eletrotécnica. Eu mesmo, eu fiz engenharia elétrica, fui contratado por uma empresa. Eu trabalhava no escritório, aí surgiu a oportunidade, né, de uma terceirizada na época da Celg. E aí o que que aconteceu? Eu fiquei, juro para vocês, fiquei mais ou menos 6 meses só fazendo treinamento e curso. Eu fiz NR10, todo, né, todo eletricista, todo eletrotécnico, engenheiro que for trabalhar, né, na área da elétrica tem que fazer o NR10, né? Que a gente vai ver, inclusive, na próxima UC lá, que é Segurança em Eletricidade, tá? O CEP, né, que é um treinamento à parte ali, só que mais aprofundado sobre a NR10, é sobre sistemas elétricos de potência. Por exemplo, eu estou mostrando aqui um exemplo de sistema elétrico de potência, né, na parte de distribuição de energia, onde a gente tem a rede 13.8 aqui, né, a rede de média tensão, e geralmente logo abaixo, depois que você coloca um transformador aqui, né, aí esse transformador ele vai converter a rede de média tensão para a rede de baixa, para eu poder liberar essa energia para o consumidor residencial, para o consumidor industrial, para o comercial também, tá? Ou seja, para todo mundo. E aí você pode fazer o relatório falando que foi fazer, né? Foi avaliar, por exemplo, aconteceu um acidente. Aí, como você tem conhecimento da área e pode, né, emitir o laudo, né? Aquela coisa, eu tenho um eletricista, por exemplo, que tem esse conhecimento e ele poderia até fazer. Só que o eletricista é um curso de capacitação. Ele não é uma graduação igual a engenharia ou um curso técnico, né, igual o técnico industrial aí em eletrotécnica. Aí, como o eletrotécnico, o engenheiro, cada um tem um órgão aí competente que te ampara, né, e que realmente verifica que você fez o curso, que você, no decorrer do curso, adquiriu esse conhecimento, né? Você pode emitir o laudo, mas como o curso, por exemplo, de eletricista, ele é chamado de curso de capacitação, né? Tem instituições que chamam de outro nome, né? Mas assim, se for pegar o pé da letra, chama capacitação técnica. Aí a capacitação técnica primeiro que você não, você pode até ter o sindicato lá dos eletricistas e tal, mas ele não é um conselho, tá? Então, você não tem atribuição técnica, você pode construir, você pode fazer um monte de coisa. Só que você precisa de alguém habilitado, no caso, um eletrotécnico ou um engenheiro, para poder validar o seu trabalho. Por exemplo, quem trabalha de eletricista para uma terceirizada da Equatorial, né? Ele só consegue trabalhar primeiro porque ele fez o curso de capacitação. Beleza, ele tem a capacitação de eletricista de rede. Segundo, porque nessa empresa que ele está trabalhando, existe lá um profissional, ele pode ser um técnico ou engenheiro eletricista, tá? Qualquer um dos dois. Aí, na verdade, esse
engenheiro ou eletrotécnico, ele vai estar assinando uma RT que chama de cargo e função, ou seja, todo e qualquer serviço que a empresa executar, o responsável técnico é o fulano de tal, o ciclano de tal, né? Técnico ou engenheiro. E daí, aquele eletricista que trabalha naquela empresa, ele só consegue exercer a função dele porque ele tem o treinamento, né, de capacitação e tem também um engenheiro ou um técnico contratado como responsável técnico daquela empresa. Caso a empresa não tenha, infelizmente a empresa nem poder participar de licitação, ela pode, tá? Ela não pode exercer exercer lá a que está lá no não é no nome fantasia, não, é no porque toda empresa quando você abre lá o CNPJ, né, tem o objetivo, a visão da empresa, né? Então o objetivo é realizar trabalhos em rede de distribuição elétrica. Beleza, mas ela não vai poder executar esse objetivo se ela não tiver um funcionário ou até o dono da empresa responsável técnico, ou seja, que seja um eletrotécnico ou que seja um eletricista ou que seja um engenheiro eletricista, tá? Então, assim, essa questão aqui da sua habilitação técnica aqui, ela é importante, porque aqui está listado, né, de forma, vamos dizer assim, geral, né, o que que você pode fazer, né, dentro da sua habilitação técnica. É por isso que eu pego esses exemplos, né, aqui na UC de instalação predial, para você já acostumando, já entendendo o que que você pode se responsabilizar tecnicamente, né? E aí, quando chegar a hora, né, você, né, vai estar preparado aí, ou pelo menos já ter a informação, ter documento, exemplo, né, que você pode utilizar quando você se candidatar a uma vaga dessa, uma oportunidade dessa aparecer para você, tá? Então aqui, ó, aí por exemplo, esse você pode fazer um laudo aqui aí falando, olha, o DAC lá, o dispositivo de abertura em carga, ele estava em conformidade. Tem uns que ele tem uma um contador aqui, ó. Ver se consigo achar um aqui. Se não me engano, aqui tem. Ó, esse aqui são vários modelos de detector de tensão, ó. Ó, instrumento de detecção também, testador de bastão, né, para ver se ele realmente está isolante, né? Se ele precisa, por exemplo, ser trocado, né? Conjunto de aterramento, ó, de ferragem aqui, para você executar o aterramento temporário. Vários tipos de garra que a gente utiliza, ó. Isso daqui é para você fazer jump, né, em linha viva. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu lembro que tem um que aparece aqui. Ah, não, não mostra. É porque tem um que cada manobra dessa, que para ele funcionar, o que que você tem que fazer, ó? Você tem que travar ele nessa posição aqui, porque na hora que você for abrir o circuito, na hora que você abre o circuito, ó, ele vai ficar, ele vai aumentar de tamanho aqui. E aí toda vez que você faz isso, tem um contador aqui. Ah, aqui, ó o contador aqui, ó. Se fosse uma cobra, me mordia. Olha aqui o contador aqui, ó. Esse contador aqui, ele vai mostrar quantas aberturas, né, de circuito você tem feito, né? E dependendo lá na especificação do manual aqui do fabricante, né, por exemplo, da solução aqui, né?
sei lá, a partir de 1.000, tô chutando aqui um valor aqui. Aqui tem 4 casas, né? A partir de 1.000 vezes que você fez a abertura de circuito, eu tenho que fazer o ensaio dele. O que quer dizer isso? Eu levo para uma empresa especializada que aí faz a verificação dele para ver se ele realmente ainda está funcionando bem, né? É igual alguns equipamentos. Periodicamente, dependendo do tipo de equipamento, você tem que fazer uma aferição. O que que é isso? Esse equipamento, com o tempo e com o uso, ele vai perdendo o nível de precisão, tá? Aí ele perdendo o nível de precisão, o que que acontece? Eu preciso levar para um laboratório especializado, né? Um profissional especializado, para fazer a recalibragem dele novamente, tá? E daí vai levar para esse laboratório, o pessoal vai, né, fazer os testes. É porque é o seguinte, ó, na hora que você vem aqui, ó, vou colocar ele em uso aqui, ó. Tá vendo essa parte de cima aqui, ó? Aqui não dá para ver direito, não. Isso aqui, ó. Você, na chave fusível, ela tem o que o pessoal chama de chifre, essa parte aqui da frente. Quando você vai abrir esse circuito aqui, ó, você vem com esse, se eu não me engano, é cabeçote aqui, ó. Você toca nele primeiro, aí só depois você vai vir para o olhar aqui, ó, o olhar da chave, ó. Ó, tocou com esse cabeçote aqui no chifre da chave, porque isso aqui vai estar energizado, ó. A energia vem por essa placa aqui, passa por essa mola, ela passa pelo elemento fusível lá dentro e vai lá para o primário do transformador, tá? E aí, professor, mas não seria muito mais jogo eu ter uma tal de vara de manobra dessa daqui e colocar uma ponteira, né? Porque que ela é universal? Ela tem essa ponteira aqui que tem esse parafuso tipo borboleta, tá? Aí esse parafuso borboleta aqui, ele você encaixa na ferramenta, no detector de tensão, você encaixa aqui no DAC, né, para abrir circuito, você encaixa num serrote, por exemplo, para você cortar uma galha de árvore que está muito longe ali, né? Você consegue cortar com a vara de manobra à distância, tá? Tem vários usos, muitas, mas muita ferramenta mesmo. Só nesse catálogo aqui apareceu um monte aqui, ó, que eu posso colocar na vara de manobra, ó. Isso aqui, ó, um cabeçote para chave, ó, várias ponteiras aqui. Geralmente a gente utiliza uma com um dispositivo anti-queda. Esse DAC aqui, ele já tem um dispositivo anti-queda, ó. Tá vendo uma espécie de um triângulo aqui? Esse é o dispositivo anti-queda. O que que acontecia antes? Você abria a chave aqui, ó, direto com o olhar, e aí na parte de baixo dele aqui, ó, na hora que você abre, na hora que ele fica aberto, você vem com essa ponteira aqui e pode tirar esse cartucho para você dar manutenção, tá? Só que às vezes ele caía, né? E aí o que o pessoal fez? Criou uma ponta aqui, um cabeçote, que tem esse dispositivo aqui, ele evita que o conjunto aqui caia no chão, né? Se ele cair no chão e, por exemplo, bater no asfalto, ele pode rachar essa parte isolante aqui e aí só outro. Aí você tem que trocar esse cartucho aqui para fusível. E daí, ó, aí depois que você tocou essa parte de cima que vai estar energizada, você vem aqui com a ponteira do DAC aqui, ó. Aí o que que vai acontecer? Até então a energia estava passando direto aqui, ó. Agora a energia ela vem por essa mola, pela placa, ela passa por dentro do dispositivo de abertura em carga e aí ela contorna aqui e volta de novo a passar. Ela faz um bypass, né? Só que a energia continua funcionando. Aí o que que ele vai fazer? Depois que travou o cabeçote aqui no chifre da chave e depois que tocou o olhar aqui do do cartucho da chave fusível, você vem aqui ó, e faz a abertura, ó. Agora sim, ó.
Por que que eu tenho que utilizar esse DAC? Eu não posso utilizar essa ponta. Poder até que você pode. O problema é que essa tensão aqui, por fase, ela não é 220 volts igual a baixa tensão. A 3.8 ela tem 7.965 volts, mais ou menos, tá? E, professor, então é muito, um potencial elétrico muito grande. E aí é aquela história, uma rede de distribuição, a certeza que você tem é que tem algum cliente, seja residencial, por exemplo, qual que é o equipamento de uma residência que ele nunca desliga? Pai, professor, tem a geladeira, né? Hoje em dia tem até mais, né? Tem a geladeira, tem o roteador, né? O roteador o modem roteador que você contrata a internet, ele fica o tempo inteiro ligado, né? Eu, por exemplo, como eu moro sozinho, quando eu saio de casa eu desligo, né? Porque eu não estou utilizando, né? Mas tem gente que deixa ligado. Então a certeza é que você tem vários clientes com geladeira que funciona 24 horas por dia, com roteador, você tem indústrias, né, que funcionam 24 horas por dia. Aí o que que acontece? Você tem fluxo de potência correndo nessas linhas, ou seja, vindo do primário, chega na bucha do primário do transformador, transforma para baixa tensão e alimenta os clientes. Então eu tenho fluxo de potência contínuo. Quando eu abro um circuito com fluxo de potência contínuo, ainda mais uma rede média tensão, o que que acontece? A probabilidade de dar arco elétrico, o que o pessoal chama de língua de fogo, né? A língua de dragão, ela é praticamente 100%. E o que que o dispositivo de abertura em carga vai fazer? Ele vai evitar que esse arco elétrico aconteça, porque ele tem esse invólucro dele que é selado, justamente como ele é selado e ele não, né, não está exposto ao ar atmosférico, ele não vai ionizar o ar em volta, né? E não vai formar o arco elétrico, tá? Então, o arco elétrico que deveria se formar, ele vai, né, ele vai ser desconectado dentro desse cartucho aqui. E aqui, por ele estar selado, né, tá funcionando, tá selado, e aí você vai conseguir fazer uma abertura de circuito sem correr o risco de acontecer um arco elétrico, tá? Entendi, isso. Aí um outro exemplo que eu queria mostrar hoje aqui para você. Foi bom que eu falei sobre o DAC aí, né? Ó, esse daqui é um exemplo, né, de laudo, tá? Nesse caso, diferente do outro que eu mostrei para vocês, faz 2 aulas atrás, aquele é eu justificando, né, o técnico justificando para o condomínio por que a cliente pode instalar o ar-condicionado lá, que era de 18.000 BTU, tá? Porque era uma regra do condomínio, né? Não permitir que qualquer cliente, né, qualquer condômino, né, instale qualquer potência de ar condicionado. Então eu tive que fazer uma inspeção visual, uma inspeção por ensaio, né? Verificar a tensão, verificar a corrente, para poder assegurar para o condomínio que o cliente poderia utilizar o ar-condicionado sem prejuízo da instalação da cliente e nem prejuízo da de terceiros, né, da do condomínio ou dos outros inquilinos, tá? Aí nesse caso aqui, esse laudo aqui, você gera ele porque a empresa que é terceirizada da Equatorial, ela precisa enviar um relatório, um laudo, atestando que aquele serviço que ela assumiu nela, que ela ganhou lá na licitação, ele está sendo feito em conformidade com as regras vigentes. Que regras são essas? Por exemplo, a NR10, ó, a NR35, já que tem trabalho em altura envolvido, o anexo 5 da NR12, né? Lembrando, a NR12 fala de máquinas e equipamentos, né? E a NR5 trata de motosserras e similares, por exemplo, a motopoda, né? Então, essa faixa de servidão, assim, trocando em miúdos, basicamente
é você criar um retângulo aqui, ó, um retângulo debaixo da linha. Aqui está a rede de média tensão, ó. Ela seria essa daqui, ó. E essa aqui é uma rede monofásica, tá? É uma U1, por exemplo. É uma rede de média tensão. Os postes estão aqui para trás, né? Aí o que que você tem que fazer? Abaixo dessa rede aqui, ó, eu preciso de um retângulo aqui, ó, de, por exemplo, 12 metros, ó, de um lado, do centro da linha, 12 metros do outro, ou seja, 24 metros embaixo da linha. Eu preciso fazer a limpeza, porque a rede de energia aqui, quanto maior a distância, dependendo da distância dessa rede, ela cria uma capacitância entre a rede, né, entre o cabo energizado e o que está abaixo dela, que no caso, o natural, né, o normal seria o solo, né? Mas se eu tenho vegetação, isso na rede de distribuição rural tem muito, né? Se eu tiver vegetação, dependendo do que eu tenho embaixo aí, eu vou atrapalhar, né? Eu vou, inclusive, potencializar esse efeito. Inclusive, eu posso provocar acidentes, né? Essa capacitância, ela pode ser aumentada abruptamente porque eu tenho vegetação embaixo. Inclusive, essa vegetação, ela pode alcançar a própria rede de distribuição. Então, existe esse serviço, né, que é legítimo, é chamado de limpeza de faixa de servidão. Então, a empresa contratada, ela é contratada literalmente para os eletricistas de rede vir aqui, ó, vamos supor que é, sei lá, 5 quilômetros. Em 5 quilômetros ele tem que fazer esse acero, né, o pessoal chama na roça, né, a limpeza do que tem embaixo da linha aqui, que o objetivo é fazer com que a linha fique com a distância máxima do solo, tá? Para evitar a potencialização do efeito capacitivo ao longo da linha, tá? Porque aí ele pode acontecer aquele o efeito chama efeito skin, né? O efeito pele, que aí acontecer descarga, né, entre o cabo, né? O que que é a capacitância? Capacitância, você vai ter um acúmulo de carga, né, num capacitor lá entre placas, né? Aí você tem um, sei lá, poliuretano, é, uma substância ali, né? É um anteparo isolante. Aí, no caso, o anteparo isolante é o ar atmosférico aqui, né? E a linha, quanto maior a distância, ela vai se comportar como se fosse uma placa de um capacitor, né? Então, eu tenho que evitar isso. A forma de evitar é fazer a limpeza de faixa de servidão. Então, você poderia muito bem, né, se responsabilizar tecnicamente, né? E aí, esse laudo aqui, né, igual eu falei no exemplo do laudo anterior, né, você, além de descrever a situação, né, então você colocou aqui, ó, o seu nome aqui, isso aqui está em conformidade com os laudos aí, né, do CNJ aí, né, Conselho Nacional de Justiça, a Vara do Trabalho, tá? Aí você coloca o resumo aqui, ó, limpeza de faixa de servidão, explicando o que que é, né? Limpar a vegetação abaixo do eixo e suas adjacências. Você inclusive pode até colocar a metragem, né? Que tem que ser a metragem mínima da limpeza, está em consonância com as normas, né? E daí depois você faz o acompanhamento, você vai tirando foto aqui, ó. As fotos são do acompanhamento técnico dos serviços por este perito, né? Que foi designado, né? E da verificação das conformidades face às normas técnicas vigentes. Então você foi lá, tirou foto, viu que o pessoal está utilizando os EPIs, os EPCs, utilizando a técnica correta, verificou tudo por foto, e aí você vai emitir a sua conclusão técnica. Ó. As atividades desenvolvidas pela empreiteira Talismã para a Equatorial, como limpeza de faixa de servidão e poda de árvores em questão, foi executada desde o início dos trabalhos em maio de 2022 a setembro, né, do mesmo ano,
observando as regras, né, os ditames, quanto ao uso correto e à conservação dos EPIs, né? Documentação comprobatória quanto aos treinamentos, né, de NR35, do anexo 5 da NR12, né, que é o treinamento aí de motosserra, foi confirmada através do acompanhamento do serviço por este perito, né, por esse RT, né, que pode ser um técnico, pode ser um engenheiro da contratada, e não foi encontrada nenhuma não conformidade. Sendo assim, a convicção técnica pela existência do trabalho seguro, respeitando as normas supracitadas. Inclusive, depois você vai colocar em anexo a RT, né, ou no caso do técnico, né, o termo de responsabilidade técnica que foi lavrado e emitido, né, como comprovação desse laudo aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais um que a gente analisou hoje. Amanhã, ó, próxima aula, vamos começar ali. Eu já vou fazer uma prévia aí para segurança e eletricidade, né? Vamos falar de prontuário das instalações elétricas, né? É porque assim, o prontuário e a instalação, né, instalação interna predial, ela anda junto, porque ele é um dossiê de tudo, né, de todo serviço que foi feito e que está sendo feito, beleza? Então é isso, Gustavo. Beleza? Tem alguma dúvida aí? Enquanto você fala aí, eu vou só fazendo um registro aqui. Tudo sob controle. Tá, beleza? Tá, pessoal. Vou aqui parando a nossa gravação, tá? E aí a gente se vê na próxima web aula. Tchau, tchau, tá, Gustavo? Fica com Deus. Boa noite, falou. Boa noite.